Imagine uma multidão imensa ao redor de Jesus. Uma multidão que o comprimia, uma multidão que o arrastava de tanta gente que tinha. E imagine uma mulher se arrastando no meio dessa multidão. Uma mulher com coragem, uma mulher cheia de vontade de ser curada. E ela começa a se arrastar no meio dessa multidão. E na cabeça dela, ela dizia: se eu apenas tocar o manto de Jesus, eu serei curada. E então, ela consegue tocar o manto. Mas ela não esperava que Jesus conseguisse perceber que dele saiu o poder. E então Jesus fala para os teus discípulos: alguém triscou o meu manto. E os discípulos: Jesus, como assim? Como assim? O Senhor não está vendo essa multidão? O Senhor não está vendo o tanto de pessoas que está ao teu redor? E ele vira para os seus discípulos e fala: não, alguém triscou no meu manto, pois de mim saiu o poder. E então essa mulher percebe que ele estava falando dela. Ela se prostra na frente dele, conta toda a verdade. E Jesus lhe fala: filha, a sua fé salvou. Vá em paz e não peques mais. E fique livre desse mal. Que mulher de coragem. Por 12 anos essa mulher sofreu. Por 12 anos essa mulher viveu essa enfermidade. Por 12 anos ela gastou tudo o que tinha. Por 12 anos essa mulher viveu isolada. Viveu os piores 12 anos da vida dela. Por 12 anos ela aceitou aquilo e não sabia a quem recorrer. Mas quando ela viu Cristo e ouviu falar sobre quem Cristo era, ela tomou uma decisão de correr atrás do teu milagre. Ela correu atrás do milagre dela. Ela correu atrás daquilo que ela mais sonhava e mais desejava, que era ser livre daquela doença, daquela hemorragia. O pensamento dela era: se eu apenas tocar na roupa dele, eu sei que ficarei curada. Essa mulher demonstra uma fé que muitas vezes poucos de nós temos. E me fez perceber e pensar em algumas perguntas. Quais têm sido as minhas atitudes em relação a Deus hoje? Quais têm sido as suas atitudes em relação a Deus hoje? Como têm sido os teus dias com Deus? Porque você ainda não alcançou os seus objetivos? Você ainda está no processo? Ou você não aceitou o comando de Deus para a tua vida? Saiba que suas atitudes falam muito mais do que as tuas palavras, principalmente com Deus. Você pode falar muita coisa, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas as tuas atitudes com o teu próximo, as tuas atitudes com os teus familiares, as tuas atitudes com as pessoas ao teu redor, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, seja onde for, elas sempre vão falar mais alto. Então, quem tem sido você ao redor das pessoas? Por muitos anos, essa mulher sofreu dessa dor e não sabia mais o que fazer, porque ela gastou tudo o que tinha. Ela gastou toda a sua energia. Mas ainda assim, existia um Deus que a podia curar. Quem tem sido você com Deus? Você tem corrido atrás dele ou você tem corrido atrás dos homens? Entenda que a graça de Deus, ela é abundante para todos. Ela não é abundante só para mim, ela não é abundante só para os pastores que estão pregando, ela não é abundante só para os preletores, ela não é abundante só para os músicos. Ela é abundante para você, ela é abundante para mim. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se existe perdão na sua vida que você precisa liberar, se existe alguém na sua vida que você precisa liberar, libere. Libere, pois você sabe que a graça de Deus é maior do que qualquer pessoa, maior do que qualquer situação na sua vida. Saiba que o amor de Deus, ele é muito maior do que podemos imaginar. O amor de Deus, ele pode chegar na tua casa e transformar a tua vida, a tua família. Dependa apenas dele. Seja apenas dele. Viva apenas por ele.
E eu vou contar um breve testemunho. Quando eu estava na época dos 8 para 12 anos de idade, eu tinha uma dor muito grande no meu olho, principalmente no meu olho esquerdo. Tinha uma dor que ninguém descobria o que era, o médico não descobria, o oftalmo não descobria o que era. Fazia exames e ninguém sabia o que era aquilo. E então começou a crescer uma carninha no meu olho, e começou a crescer e meu olho ficava muito vermelho, meu olho doía muito. E eu passei anos sentindo essa dor. Até que um dia eu recorri a Deus. Falei, Senhor, eu pequeno ainda, creio que meus 12 para 13 anos, começou a assumir essa dor. Eu falei com Deus, Deus, eu preciso parar de sentir essa dor. Eu não sabia orar na época ainda, mas eu falei, Senhor, eu não quero mais sentir essa dor no olho. Eu tô cansado, dói muito, me deixa sem fazer nada. Eu ficava 1 dia, 2 dias parado por conta dessa dor no olho. Ficava sem ir pra escola, ficava sem fazer nada, literalmente. Eu não aguentava fazer nada de tanta dor que eu sentia. E então, depois dessa oração, pedindo pra Deus, me entregando pra Deus, passou-se algum tempo, a carninha no olho começou a sumir e a dor nunca mais veio. Nunca mais veio. Depois de, acho que uns 14 anos, no ano de 2023, eu senti uma dor parecida. E no mesmo momento eu virei e falei, Senhor, eu não aceito aquela dor de volta. Eu não aceito aquele sentimento de volta. Então não senti mais. Mas onde está? Onde está o teu coração? Onde está a graça que abunda em você? Você recorre a Deus ou você recorre aos homens? Por muito tempo eu vivi com essa dor, mas eu não tinha tido a atitude de pedir para Deus a cura. Então o que lhe falta hoje? Qual é a atitude que está faltando em você para que Deus possa trazer a sua cura? Muitas vezes falta atitude, muitas vezes falta entregar algo a Ele, que Ele está te pedindo e você não abre mão. Eu quero falar também de 4 amigos e um paralítico. Existia uma multidão numa casa enquanto Jesus pregava, e aquela multidão não deixava aqueles amigos entrarem com um paralítico numa maca. Então um dos amigos deve ter tido uma ideia muito sensacional e falou, vamos subir no teto da casa e olhar por lá. Quem sabe assim Jesus não olhará e orará pelo nosso amigo. E então eles subiram no teto da casa. Isso é incrível, gente. 4 amigos subiram com esse amigo paralítico. Que amizade incrível. A atitude de estar ao lado do amigo, mesmo sabendo que ele estava ali paralítico, levá-lo até onde Jesus estava. Que amizade linda. Que vontade de fazer com que o milagre chegasse até a vida do próprio amigo. Eles abriram mão de estar mais próximo, porque eles podiam andar, para poder levar o amigo paralítico até Jesus. Se cerque de bons amigos. Se cerque de amigos que te aproximam de Deus. Se cerque de pessoas positivas em relação a Deus. Se cerque de pessoas que têm uma vida diante de Deus. E se ao seu redor não existem pessoas assim, seja você essa pessoa. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. Pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava, deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. E ali ele foi curado. O que eu acho mais incrível é que eles tiveram a ideia de subir no telhado, tirar o ponto do telhado onde Jesus estava. Eles sabiam ali onde Jesus estava. Descer o seu amigo pela corda, Jesus o curar. E então Jesus fala, seus pecados estão perdoados, e ali ele foi curado. Muitas vezes o milagre vai chegar na tua vida quando você entender também aonde que o pecado está instaurado na tua vida, e você pedir perdão por ele, e você reconhecer o seu erro. Como que os teus amigos estão te vendo? Você é uma referência? Você é uma pessoa que leva a palavra até eles? Você é uma pessoa que eles veem continuidade diante das tuas falas?
Você é o tipo de pessoa que pode levar melhora para a vida dos outros que estão ao teu redor. Os teus amigos podem te usar como referência? Será que você é referência para os seus amigos? Eu lembro que na época de uns 17, 18 e 19 anos, eu tive 2 amigos, Gabriel e Ronan. Aqueles 2 para mim eram pessoas que eu queria muito ser parecido com eles. O Ronan é um cara extremamente inteligente, ele até morou comigo um tempo, extremamente inteligente. O Gabriel, um cara que tinha um astral incrível, que se entregava para Deus, que fazia coisas assim inimagináveis e muito inteligente também. E durante esses 3 anos eu andei com eles assim, nossa, e para mim eles eram minha referência de como lidar com as situações, de como fazer as coisas. E cara, um dia, o Gabriel foi perguntado: Gabriel, qual é a sua referência em relação a Deus e tal? E o Gabriel virou na roda e falou: não, em relação a viver as coisas de Deus, minha referência é o Emídio. Eu olhei assim pra ele, o Emídio se entrega, o Emídio tem um coração quebrantado, o Emídio faz isso e aquilo. E eu olhei, eu falei: caraca, o cara que eu tenho referência tem referência comigo também. Uma outra vez, numa roda de amigos, eu não estava no dia, o Ronan viu uma situação que ele não gostou e ele virou pra galera, que a gente tinha juntado essa galera, e ele virou pra galera e falou assim: se o Emílio estivesse aqui, ele jamais faria acepção de ninguém. Por que vocês estão fazendo isso? Ele ficaria triste se vocês estivessem fazendo isso na frente dele. Então ali eu vi que algumas coisas que eu fazia com essa galera demonstravam o meu sentimento pra viver em comunhão. E então eu comecei a perceber que não é só o que a gente fala, mas é o que a gente faz. Uma outra vez, um amigo virou pra mim e falou assim: cara, toda vez que eu te vejo você é alegre, toda vez que eu te vejo você tá com um sorriso no rosto. Não perca esse sorriso, não perca essa alegria. Isso me fez lembrar, esse ano, essas coisas me fizeram lembrar que um dia eu pude ser referência pra alguém. Um dia eu pude fazer algo de bom pra alguém. E então eu comecei a olhar essas situações e falei pra mim mesmo: cara, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar a ser aquele que Deus me chamou pra ser. Mas nesse período, eu também tive amigos que tive que me afastar. Amigos que não me levavam pra perto de Deus. Infelizmente, são pessoas que eu conheço desde pequeno. Ainda tenho uma amizade, mas não a amizade de sempre estar junto, infelizmente. Mas entenda que durante a sua caminhada com Cristo, infelizmente ou felizmente, você vai ter que se afastar de algumas pessoas que não querem andar contigo. Por mais que você seja referência, por mais que você possa chegar a um ponto que as pessoas te olhem como referência, essas pessoas às vezes não vão estar preparadas para viver contigo ou ao seu lado, ou querer viver aquilo, mas é o momento dela. Você não vai abandoná-la, mas você não vai estar sempre com essas pessoas. A vida com Deus muitas vezes vai te levar a uma redenção muito maior do que você espera. Viva o hoje como se fosse seu último dia. A vida com Deus, ela é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. Então, se hoje você precisa estar conectado com Deus, não perca a sua chance. Não perca a sua chance de se entregar, não perca a sua chance de viver com Ele o resto dos teus dias. A humanidade se esqueceu como é viver para Deus, como é viver com Cristo. Não seja você mais um que se esqueceu como é se entregar para Ele. Viva os teus dias para agradar a graça de Deus. Viva os teus dias para ser um filho, ou o filho pródigo que retornou depois de tanto tempo perdido. Se assim como eu, você também se perdeu com o tempo, você ainda tem chance de voltar para a casa de Deus. Você ainda tem chance de viver coisas que você não imagina com Deus. Seja você a revolução que você espera no mundo. Seja você a mudança que você espera na sua família. Não espere pelo outro, seja você primeiro. Deus te abençoe. E que sua semana seja muito abençoada, cheia da graça de Deus.
e que você possa ter dias abundantes, cheio da presença do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus.